Motivo psicológico, que te atrapalha na organização da casa. Você já organizou a casa inteira e algumas semanas depois teve a sensação de que todo o esforço foi perdido, como se a bagunça sempre encontrasse um caminho para voltar. Talvez você já tenha prometido para si mesma: agora vai ser diferente. Agora vou manter tudo organizado. Agora encontrei o método certo. Mas, por algum motivo, a desorganização reaparece. E quanto mais isso acontece, mais surge uma sensação frustrante. A sensação de que existe algo errado com você. Foi exatamente isso que Mariana sentiu durante anos. Ela admirava casas organizadas, gostava da sensação de entrar em um ambiente limpo, sentia paz quando tudo estava em ordem, mas não conseguia manter aquilo por muito tempo. Sempre existia um recomeço, uma nova tentativa, uma nova faxina e, inevitavelmente, uma nova bagunça. Até que um dia, ouviu uma frase que mudou completamente sua forma de enxergar a organização. Você não repete aquilo que decide, você repete aquilo que acredita. Aquilo ficou ecoando em sua mente, porque talvez o problema nunca tivesse sido a falta de organização. Talvez existisse um motivo psicológico escondido por trás de tudo aquilo. E foi exatamente essa descoberta que iniciou uma transformação que ela jamais imaginou viver. Durante muito tempo, Mariana acreditou que era uma pessoa desorganizada. Não porque alguém havia dito isso, mas porque era a conclusão que tirava ao observar sua própria vida. Toda vez que a casa ficava bagunçada, reforçava a mesma ideia. Eu não consigo manter as coisas organizadas. Eu não sou disciplinada. Isso não faz parte de quem eu sou. E quanto mais repetia essas frases, mais elas pareciam verdadeiras. Foi então que algo chamou sua atenção. Ela conhecia pessoas extremamente organizadas em algumas áreas da vida e completamente desorganizadas em outras. Conhecia pessoas disciplinadas no trabalho, mas bagunçadas em casa. E conhecia pessoas organizadas em casa, mas desorganizadas financeiramente. Isso a fez perceber uma coisa. Talvez a organização não fosse um traço de personalidade, talvez fosse um comportamento. E comportamentos podem ser aprendidos. Foi quando começou a observar algo curioso. Toda vez que a casa ficava bagunçada, ela se criticava, mas raramente analisava os hábitos que haviam produzido aquela situação. Focava no resultado, nunca na causa. E essa descoberta levou Mariana a perceber algo ainda mais profundo, porque existia um padrão mental que estava sabotando sua organização muito antes da bagunça aparecer. E ele estava relacionado à forma como seu cérebro enxergava o esforço e a recompensa. Depois daquela reflexão, Mariana começou a observar seus comportamentos de forma mais honesta, e foi então que percebeu algo que nunca havia considerado. A bagunça raramente surgia porque ela tomava uma decisão consciente de ser desorganizada. Na verdade, acontecia exatamente o contrário. Quase sempre, ela sabia o que deveria fazer. Sabia que deveria guardar a roupa. Sabia que deveria organizar a bancada. Sabia que deveria colocar aquele objeto no lugar certo, mas naquele momento acabava escolhendo o caminho mais fácil. Faço depois. Leva só 1 minuto. Não vai fazer diferença. Pareciam decisões pequenas, inofensivas, mas eram justamente essas pequenas escolhas que estavam construindo a bagunça. Foi então que Mariana começou a estudar um pouco mais sobre comportamento humano e descobriu algo fascinante. O cérebro não gosta de esforço desnecessário. Ele foi programado para economizar energia. Por isso, sempre que possível, tenta escolher o caminho mais simples, mais confortável e mais imediato. E isso não acontece apenas com a organização. Acontece quando deixamos para começar uma atividade física, quando adiamos uma conversa importante, quando evitamos resolver um problema, quando prometemos mudar na próxima semana. O cérebro prefere recompensas imediatas, e guardar um objeto agora não parece tão recompensador quanto descansar no sofá. Dobrar uma roupa não parece tão prazeroso quanto pegar o celular por alguns minutos. Organizar uma gaveta não oferece a mesma satisfação instantânea que assistir a um vídeo ou navegar pelas redes sociais. Foi nesse momento
que Mariana percebeu um dos maiores motivos psicológicos que a atrapalhavam. Ela estava esperando sentir vontade para agir. E esse é um erro muito comum, porque a maioria das pessoas acredita que primeiro vem a motivação, depois a ação. Mas na prática quase sempre acontece o contrário. Primeiro vem a ação, depois a motivação aparece. Talvez você já tenha vivido isso. Você não queria começar uma tarefa, mas depois de alguns minutos executando, percebeu que ela não era tão difícil quanto imaginava. O mesmo acontece com a organização. O problema não é guardar uma roupa. O problema é o momento antes de guardá-la. O problema é a resistência inicial. E quanto mais vezes cedemos a essa resistência, mais fortalecemos o hábito do adiamento. Foi exatamente isso que Mariana começou a entender. Ela não estava lutando contra a bagunça. Estava lutando contra um padrão mental. Um padrão que dizia, faça depois. Não é tão importante. Pode esperar. Mas o que parecia pequeno naquele momento se transformava em dezenas de tarefas acumuladas alguns dias depois. E foi então que ela percebeu algo ainda mais profundo. Existia uma crença escondida dentro dela que tornava tudo ainda mais difícil. Uma crença que fazia qualquer pequena desorganização parecer um fracasso completo. E enquanto essa crença continuasse existindo, a organização sempre pareceria mais difícil do que realmente era. Enquanto observava seus comportamentos, Mariana começou a perceber um padrão que se repetia há anos. E, curiosamente, ele não aparecia apenas na organização da casa. Aparecia em várias áreas da sua vida. Tudo precisava ser perfeito, ou então parecia não valer a pena. Se fosse organizar um armário, queria organizar completamente. Se fosse limpar a casa, queria deixar tudo impecável. Se não tivesse tempo para fazer tudo, preferia não fazer nada. E sem perceber, essa forma de pensar estava alimentando a bagunça. Talvez você já tenha vivido isso. Você olha para um cômodo desorganizado e pensa, hoje não tenho tempo para resolver tudo. Então, decide deixar para outro dia, mas o outro dia não chega. E quando chega, a tarefa parece ainda maior, mais cansativa, mais difícil de começar. Foi exatamente isso que Mariana percebeu. Ela não estava sendo sabotada pela falta de disciplina. Estava sendo sabotada pela busca da perfeição, porque sua mente havia criado uma regra invisível. Ou faz tudo, ou não faz nada. E essa regra era extremamente perigosa, porque a organização não nasce dos grandes momentos, ela nasce dos pequenos. Uma gaveta organizada, uma bancada livre, uma roupa guardada, uma superfície limpa. Pequenas ações, pequenas vitórias, pequenos avanços. Mas quem vive preso ao pensamento do tudo ou nada, raramente valoriza essas pequenas conquistas, porque elas parecem insuficientes. E foi então que Mariana teve uma percepção transformadora. As pessoas organizadas não mantêm a casa em ordem porque fazem tudo. Elas mantêm a casa em ordem porque fazem alguma coisa, todos os dias, mesmo quando não têm tempo, mesmo quando estão cansadas, mesmo quando não estão motivadas. Foi quando ela começou a testar uma nova abordagem. Ao invés de perguntar, como vou organizar a casa inteira, passou a perguntar, o que posso melhorar nos próximos 5 minutos? A diferença foi enorme, porque 5 minutos pareciam possíveis, 5 minutos não assustavam, 5 minutos não exigiam energia extraordinária. E, surpreendentemente, aqueles pequenos momentos começaram a produzir grandes mudanças. A bancada permanecia livre. As roupas acumulavam menos. Os objetos voltavam para seus lugares. E a casa começou a parecer mais organizada, sem que ela estivesse fazendo grandes esforços. Foi então que Mariana entendeu algo que mudou completamente sua relação com a organização. A perfeição cria paralisia. O progresso cria movimento. E quanto mais ela buscava progresso em vez de perfeição, mais fácil tudo se tornava. Mas ainda existia um motivo psicológico ainda mais profundo. Um motivo que explicava por que tantas pessoas começam motivadas, organizam tudo, e algumas semanas depois voltam exatamente ao mesmo ponto.
Porque o verdadeiro problema não estava apenas nos hábitos. Estava na identidade que carregavam sobre si mesmas. Depois de entender a armadilha do tudo ou nada, Mariana começou a notar algo ainda mais profundo. Algo que estava presente em praticamente todas as suas tentativas de mudança. Uma voz silenciosa. Uma frase repetida de diferentes formas ao longo dos anos. Eu sou desorganizada. Às vezes, ela não dizia exatamente essas palavras, mas pensava coisas parecidas. Eu nunca consigo manter. Isso dura pouco. Não adianta. Sempre volto ao mesmo ponto. E quanto mais observava seus pensamentos, mais percebia que eles influenciavam seus comportamentos. Foi então que lembrou de algo curioso. Quando uma pessoa acredita que não consegue cozinhar, ela evita cozinhar. Quando acredita que não consegue aprender algo novo, evita tentar. Quando acredita que não é boa com dinheiro, frequentemente toma decisões que reforçam essa ideia. E com a organização não era diferente. Durante anos, Mariana não estava apenas lidando com uma casa bagunçada. Estava carregando uma identidade de pessoa desorganizada. E existe uma enorme diferença entre dizer, minha casa está bagunçada, e dizer, eu sou bagunçada. A primeira frase descreve uma situação. A segunda descreve uma identidade. E identidades são muito mais difíceis de mudar, porque nosso cérebro trabalha constantemente para confirmar aquilo que acredita ser verdade. Foi então que Mariana começou a perceber algo surpreendente. Toda vez que organizava alguma coisa, tratava aquilo como uma exceção. Mas toda vez que encontrava bagunça, tratava como uma prova de que era desorganizada. Talvez você já tenha feito isso sem perceber. Você mantém uma bancada organizada durante uma semana inteira, mas não valoriza. Depois encontra uma pilha de roupas acumuladas e imediatamente pensa, está vendo? Eu sabia. Como se um único erro anulasse dezenas de acertos. Foi nesse momento que Mariana entendeu um dos maiores motivos psicológicos que atrapalham a organização. Muitas pessoas tentam mudar seus hábitos sem mudar a forma como se enxergam. Tentam agir diferente, mas continuam acreditando as mesmas coisas sobre si mesmas. Isso cria um conflito constante, porque toda ação precisa lutar contra uma identidade antiga. Foi então que ela decidiu fazer algo simples. Parou de dizer, sou desorganizada, e começou a dizer, estou aprendendo a ser organizada. Parece uma mudança pequena, mas não era, porque uma identidade fixa fecha portas. Uma identidade em construção cria possibilidades. A primeira diz, esse é o meu jeito. A segunda diz, ainda estou evoluindo. E quanto mais Mariana adotava essa nova forma de pensar, mais fácil ficava manter os novos hábitos. Porque já não estava tentando provar que era perfeita. Estava apenas se tornando uma versão melhor de si mesma. Mas foi então que ela percebeu o motivo psicológico mais importante de todos. O motivo que estava por trás da bagunça, da procrastinação, do perfeccionismo e até da identidade que carregava. Um motivo que explica por que tantas pessoas vivem cansadas, sobrecarregadas e sem energia para organizar a própria casa. E quando ela finalmente entendeu isso, tudo começou a fazer sentido. Depois de meses observando seus hábitos, suas crenças e sua relação com a organização, Mariana finalmente percebeu algo que esteve diante dela o tempo todo. O problema nunca foi a bagunça. A bagunça era apenas o resultado. O verdadeiro problema era a sobrecarga, e essa descoberta mudou tudo. Porque olhando para trás, ela percebeu que a casa sempre ficava mais bagunçada em determinados períodos da vida. Quando estava emocionalmente cansada, quando assumia responsabilidades demais, quando passava semanas sem descansar, quando tentava dar conta de tudo ao mesmo tempo. Nesses períodos a organização desaparecia, e não porque ela deixava de se importar, mas porque sua mente já estava ocupada demais. Talvez você já tenha sentido isso. Existem momentos em que guardar uma roupa parece simples, mas existem momentos em que até as tarefas mais pequenas parecem exigir uma energia que você não possui. Não porque sejam difíceis, mas porque sua mente já está carregando peso demais.
Foi exatamente isso que Mariana começou a entender. Durante muito tempo ela se culpou. Achava que faltava disciplina. Achava que precisava se esforçar mais, mas a verdade era outra. Ela estava tentando organizar a casa enquanto ignorava o próprio esgotamento. E ninguém consegue sustentar hábitos saudáveis por muito tempo quando está constantemente exausto. Foi então que ela percebeu algo curioso. Nos períodos em que cuidava melhor de si mesma, a casa também permanecia melhor. Quando dormia melhor, quando desacelerava um pouco, quando respeitava seus limites, quando deixava de tentar resolver tudo de uma vez. A organização acontecia com mais naturalidade, porque a organização exige energia mental, exige atenção, exige pequenas decisões ao longo do dia, e quando toda a energia já foi consumida pela correria, sobra muito pouco para cuidar do ambiente. Foi nesse momento que Mariana entendeu uma das maiores verdades da sua vida. Muitas vezes a casa bagunçada não é um problema de organização, é um sintoma de excesso de responsabilidades, de excesso de pressão, de excesso de cobrança, de uma mente que está tentando sobreviver antes de conseguir organizar. E talvez essa seja a realidade de muitas pessoas que estão assistindo este vídeo. Pessoas que olham para a própria casa e sentem culpa, frustração, vergonha. Quando, na verdade, o que precisam não é apenas de mais organização. Precisam de mais leveza, mais espaço, mais gentileza consigo mesmas. Porque existe algo que quase ninguém fala. Uma mente sobrecarregada produz ambientes sobrecarregados. Uma mente cansada produz decisões cansadas. Uma mente em constante pressão começa a adiar tudo aquilo que não parece urgente, e a organização quase sempre é uma das primeiras vítimas desse processo. Foi então que Mariana parou de lutar contra a bagunça e começou a cuidar da causa. Passou a respeitar seus limites, criou rotinas mais simples, abandonou a busca pela perfeição, aceitou que não precisava fazer tudo e, surpreendentemente, foi quando a casa começou a permanecer organizada por mais tempo. Porque ela finalmente havia entendido o verdadeiro motivo psicológico que a atrapalhava. Não era preguiça, não era falta de capacidade, não era falta de disciplina, era excesso de peso carregado por tempo demais. Mariana passou anos acreditando que o problema estava na casa, mas descobriu que o problema estava na forma como enxergava a si mesma. Primeiro acreditou que faltava disciplina. Depois percebeu que estava presa ao caminho mais fácil do cérebro. Descobriu a armadilha do tudo ou nada, percebeu o impacto da identidade que carregava e, finalmente, entendeu que a sobrecarga emocional estava por trás de tudo, porque a organização nunca é apenas sobre objetos. Ela é sobre energia, sobre hábitos, sobre pensamentos, sobre a forma como você vive. E talvez a pergunta mais importante não seja como posso organizar minha casa, mas sim, qual peso estou carregando que está tornando tudo mais difícil? Porque quando você cuida da causa, os efeitos começam a mudar. E muitas vezes, a transformação da casa começa muito antes de tocar em uma gaveta, em um armário ou em uma pilha de roupas. Ela começa dentro da mente. E quando a mente encontra mais clareza, mais leveza e mais direção, a casa costuma seguir o mesmo caminho.